Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com o nosso programa Cronologia Bíblica, Histórico e Profético, da TV Manaim. E a TV Manaim está vinculada à Igreja Cristã Maranata. E comigo aqui no estúdio está o pastor Roberto Pedra. Paz, Senhor pastor, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Alex, a paz do Senhor a todos os irmãos. Pastor Roberto e os nossos irmãos estão nos assistindo. Nós estamos, nesses últimos episódios, vivendo a grande experiência da cronologia no Novo Testamento, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre já o ministério público do Senhor Jesus e um fato que ocorreu ali, que é algo muito importante para que nós possamos entender aqui até o direcionamento do ministério do Senhor Jesus, a pregação dele, o porquê ele veio a este mundo. E o episódio de hoje nós vamos falar sobre Jesus purifica o templo, né? É algo importante para nós porque mostra o propósito do templo e a adoração a Deus. Sim. Quando Jesus se depara ali naquele momento vendo o templo, que havia sido desvirtuado o objetivo central, que era a adoração a Deus, né? Já por consequência do histórico de Israel, do declínio espiritual de Israel, né? Então, Israel vinha aqui de um período longo onde não havia profecia, é o período interbíblico, né? E se desvirtuou a fé, se desvirtuou o culto. E quando Jesus se depara agora ao chegar ao templo, é quando ele percebe que o templo havia se tornado um comércio, né? E é importante que você citou, porque se nós olharmos desde lá do início, nós vamos ver qual era o propósito da existência de Israel como nação, né? Não era um propósito político, mas era um propósito o quê? Sacerdotal. Israel existia para anunciar, para ter uma experiência com Deus e anunciar o Deus de Israel. Sim. E é interessante que você fala que houve um silêncio, né, profético, e se não há profecia, o povo se corrompe, né? O homem se corrompe. Por isso a importância de nós lutarmos por isso, em ouvir a voz do Espírito Santo, em viver a experiência dos dons espirituais. Porque se há essas manifestações, as operações do Espírito Santo na vida do homem, na vida da igreja, há um propósito correto, que é a adoração a Deus, é o objetivo do culto. O culto, nós vamos cultuar o Senhor para quê? Para adorá-lo, para buscar a face dele, para expressar o louvor que é devido ao Senhor. Mas interessante, pastor Roberto, gostaria que colocasse o verso, né, até que mostra aquilo que o pastor falou, porque em João 2, 14 e 16, de 14 a 16, diz assim: E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Então essa aqui foi a ação do Senhor Jesus diante de tudo aquilo que você falou aqui e externou aqui. Interessante que nós vamos ver isso, né? João Batista testifica de Jesus, né, na cronologia. Ele chama ali os primeiros discípulos. Há o milagre ali da água feita em vinho, o milagre de Caná. E agora, essa primeira aparição de Jesus ali, e ele mostrando ali esse erro de Israel ali, né, naquele momento ali. O templo agora não é mais uma casa de oração, mas é uma casa de venda, né? De venda. Interessante, pastor Alex, porque desde o tempo de Moisés, porque no tempo de Moisés era o tabernáculo. Certo. E a orientação do Senhor é que o tabernáculo, o templo, ocupasse o centro de Israel. O povo ficava ao redor. Por quê? O templo, a adoração, deveria ser o centro, né? O Senhor, o centro de tudo. Mas aqui houve uma substituição. Nós vemos aqui no texto que você leu, elementos do culto que foram substituídos
vamos dizer assim, poderiam agora seriam comercializados. Foi a distorção da adoração, a distorção do culto. Por isso que Jesus repreendeu. Né? Jesus expulsou, porque a casa do Senhor, a adoração, a experiência de comunhão, ela é uma experiência de uma dedicação integral, total ao Senhor. Né? Exatamente. E é interessante porque nós vamos ver, eu gostaria até de colocar seu próximo quadro, porque quando nós falamos de tabernáculo, para você que está nos assistindo, porque quando Israel sai do Egito, né, Israel ficou séculos como prisioneiro no Egito, ali como escravo, né, de outra nação, e quando Deus liberta Israel, Israel começa a caminhar pelo deserto. Deus agora ordena que fosse feito um tabernáculo, que era o templo móvel. Sim. E esse templo, Deus falaria e se relacionaria ali com o povo, né? Usaria Moisés, usaria Arão ali como sumo sacerdote, mas nós vamos ver que há uma história do tabernáculo, depois passa a ser o templo, porque nós vamos ver em outros episódios, com certeza, Davi como rei, ele se move agora a construir um templo. Deus não permite que Davi construa o templo, mas Salomão constrói o templo, né? Por isso que é conhecido historicamente, biblicamente, como o templo de Salomão. Mas nós vamos ver que, à medida que Israel está mal espiritualmente, o templo também ele deixa de ser usado, ele é destruído, perde o objetivo. E o quadro aqui mostra muito bem isso, porque aqui nós vamos ver um momento ali do ministério de Jesus, mas antes disso aqui ocorre essa cronologia, porque passa-se o período do tabernáculo, Israel entra na terra, e ali na terra começa o período dos reis, vem Davi, um rei segundo o coração de Deus, mas ele ajunta todo o material do templo, mas passa essa incumbência para Salomão, o risco do templo, né, todo o projeto do templo, e Salomão constrói o templo, né? Salomão, naquilo que ele não pecou, é tipo do Espírito Santo. Israel começa ali a cultuar o Senhor, os anos se passam, eles se afastam, e aí Israel é invadido por Nabucodonosor e o templo é destruído, né? Sim. Então nós vemos aqui, quando o homem se afasta de Deus, né? Hoje nós somos templo do Espírito Santo, né? O templo em nós é destruído e o Senhor deixa de operar. Não é porque Ele quer, né? Mas o propósito dele deixa de ser vivido por nós, né? Sim. E isso é interessante, né, o que você disse, porque o intento de Nabucodonosor destruindo o templo, porque o templo havia riquezas. Né? E aplicando isso à nossa vida, a maior riqueza do homem é a presença de Deus na vida Glória dele. A Jesus. É ter um templo edificado. Exatamente. Você citou a respeito do templo de Salomão. A Bíblia diz que quando Salomão edificava o templo, não se ouvia barulho de martelo, não se ouvia sons. Por quê? Porque simboliza a obra do Espírito Santo, né? A Bíblia diz que não é por força nem por violência. A obra do Espírito Santo ela é feita por ele, sem alcançando o coração do homem, sem forçar, não há barulho. Não... Então, assim, aquilo que o Espírito Santo faz na vida do homem, o templo, o homem tendo edificado no seu coração o templo, a comunhão com Deus, o altar estabelecido, essa é a vontade do Senhor. Né? E como você disse, veio Nabucodonosor e destruiu, carregou consigo os vasos, carregou consigo tudo que tinha e levou para a Babilônia. Né? E a Bíblia diz que ali, durante esse período, o Senhor, que foi até Daniel estava nesse período que foi levado cativo, até que o momento em que Ciro determina agora o início do regresso do povo para Jerusalém. Muda-se, né, a nação agora que dominava o mundo, né? Isso. E interessante que o Senhor chama Ciro meu ungido, né? Usa ali um rei estrangeiro para poder reedificar de novo o templo, né? Através de Esdras e Neemias. Esdras e Neemias, Zorobabel, exatamente. Foram usados o sumo sacerdote Josué, né, foram usados na reconstrução de Jerusalém e do templo. Né? Neemias nos muros e outros, né, no templo. E o tempo passa, depois desse templo reedificado, a Bíblia diz que
quando aqueles que conheceram o primeiro templo viu o segundo, choraram, né? E a promessa do Senhor foi que a glória do segundo seria maior do que a do primeiro, né? E agora, tempos depois, já por volta já com Herodes, a história diz que Herodes ele faz uma reforma, vamos assim dizer, uma ampliação do templo, né? Ele amplia o templo, criando setores onde havia possibilidades de adoração. Isso aqui é o aspecto cronológico aqui, né? Aqui no quadro mostra, no primeiro quadro aqui, Jesus chegando, né? A situação que Jesus encontra. O templo havia se tornado comércio, né? A corrupção religiosa. Aqui seria já o templo de Herodes, né? O templo de Herodes. O templo que Herodes, que era a ação dominante ali agora, eram os gregos, né? Os romanos, né? Os romanos, e Herodes ali como governante ali, ele amplia o templo, e essa imagem aí é o que Jesus, é uma ilustração, mas é o que Jesus estava vivendo naquele momento. Justamente. Né? Então Jesus, ele expulsa os mercadores, como o zelo, a Bíblia diz, né, o zelo da tua casa, né, me consome. E na sequência, porque quando Jesus ele traz a palavra, diz, destrói o templo e em 3 dias o reedificarei. E eles pensaram assim, que ele estava se referindo a todo o complexo do templo físico, mas Jesus estava profetizando acerca da sua morte e ressurreição, né? E esse novo templo que seria reedificado seria o templo que seria feito em nós, o templo do Espírito Santo. Sim. É interessante, nós vamos ver a história, o tabernáculo passou, né? Foi construído por Moisés, e ele passa, o templo de Salomão também passa, é destruído, Esdras e Neemias ele reconstrói o templo é ampliado por Herodes. No ano 70 vai ser destruído de novo o templo, Sim. Tanto que o templo hoje não existe, mas Jesus agora, pela sua morte, né? A vida, a morte, a ressurreição de Jesus, agora nós temos um templo que ele, se o homem desejar, ele não se acaba, né? Porque Sim. Hoje o homem pode ser transformado e ser templo do Espírito Santo. Justamente. É uma palavra para você que está nos assistindo aqui com todas essas informações, né? Às vezes nós vamos falar de templo aqui, você vai relacionar com uma construção, uma estrutura física, né? Mas a palavra de Jesus e a mensagem de Jesus é essa transformação da vida do homem, né? Você deixa a sua velha vida e passa a ser agora habitação para Deus, templo do Espírito Santo, onde Deus ele vai habitar, ele vai operar na sua vida, e há uma transformação agora de dentro para fora. Essa é a grande operação, né? Sim. Então nós vamos ver isso aqui, e é muito importante e interessante. E é interessante, pastor Alex, nesta aplicação de nosso coração como templo, porque da mesma forma nós estamos em constante crescimento na fé, no crescimento no conhecimento, né? Porque é a edificação da vida espiritual, né? É um trabalho constante nosso, porque ao contrário disso é o declínio. É o que aconteceu com Israel. Israel caiu no declínio espiritual, o templo perdeu o objetivo. Não havia mais objetivo do templo, por isso que o Senhor os entregou. Né? Então, a vida espiritual, né, no homem é o centro, né? É o relacionamento com Deus, é o subir à casa do Senhor. Um dos detalhes que a Bíblia menciona a respeito de Davi e Salomão, né, que chamou a atenção da rainha de Sabá na época, era a forma deles subir ao templo também. O testemunho que ficou para a rainha de Sabá em relação a Salomão, né? A forma deles subirem ao templo, também está relacionada até mesmo à nossa vida de dedicação ao Senhor, de estar também na casa do Senhor. Exatamente. Porque é muito importante, o servo, ele não pode também, somos templo do Espírito Santo, mas fazemos parte de uma congregação, fazemos parte de um povo, servimos ao Senhor, subindo à casa do Senhor. Nas nossas igrejas, nós temos cultos todos os dias.
né? Nós temos na segunda o culto de glorificação, o culto de doutrina, na terça, senhoras, de oração. Então, é a nossa subida à casa do Senhor para adorá-lo, né? Então, no Brasil, no exterior, todas as cidades temos um templo nosso. E a nossa dedicação, a nossa alegria, Davi disse, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro dos teus muros, ó Jerusalém. E é interessante porque é uma subida ao templo com temor, né? Sim. Para a adoração a Deus, foi diferente do que Jesus ele presenciou ali. Interessante que há uma passagem lá no Velho Testamento, porque quando nós vemos lá Davi e Salomão, está muito bem definido que Davi juntou todo o material para o templo. O ouro, a prata, tudo ele providenciou e Salomão executou. Mas há um versículo lá que diz assim, que Davi diz assim, e eu, da prata particular que tenho e do ouro particular, eu também ofertei para a casa do Senhor. Então nós vemos aqui profeticamente por quê? Porque Jesus, ele nos deu tudo que ele tinha para que nós pudéssemos ser templo do Espírito Santo, para que esse templo fosse edificado nas nossas vidas. Então a subida à casa do Senhor, o culto, ele não é de qualquer maneira, mas é um louvor que agrada a ele, que fala das vitórias, é a palavra direcionada segundo a revelação do Espírito Santo. Então tudo isso faz parte dessa subida ao culto, dessa alegria de cultuar ao nome do Senhor, né? Foi aquilo que o Senhor fez. Ele fez um azurrague ali, um chicote, né? Profeticamente mostra Jesus, ele pondo em ordem, né, as coisas, retirando aquilo que não glorifica e que não faz bem para a vida do homem, né? Nos limpando os nossos corações, para que ele possa operar de uma maneira profunda e especial. Mas interessante, pastor, eu gostaria que passasse mais um slide, porque nós temos aqui uma ideia do que era essa construção no tempo de Jesus. E é algo assim que traz até porque nós estamos falando aqui de mais de 2000 anos atrás, né? Então temos algumas medidas aqui. Esse templo, né, toda essa estrutura aqui tinha 144 mil metros quadrados, né, de construção. Então é algo assim grandioso, né, para a época, mas que não representava a verdadeira adoração. Né? Você dizendo acerca de proporções e medidas, se nós compararmos hoje com grandes construções que nós temos nos nossos dias, ela seria algo ainda maior do que estádios que nós temos hoje. Exatamente. Do nosso conhecimento. Realmente era toda uma estrutura, porque, pastor Alex, para servir o Senhor é diferente estrutura aparente do que aquilo que é interior, daquilo que é interior. Porque para Deus não importa, não é a aparência, para Deus não importa o exterior, importa o interior. Então, quando Jesus chega ali fazendo essa ação, às vezes alguém até se espanta com a reação de Jesus dura, né, em fazer essa purificação, mas é algo que fica um ensino que é necessário, como você disse, a necessidade da purificação e do aperfeiçoamento do nosso interior. E fica aquela pergunta, o que precisa ser retirado da nossa vida, né, do nosso coração? Porque o interesse do Senhor é de retirar de nós tudo aquilo que não lhe agrada. Exatamente. E essa ação do Espírito Santo, embora aqui o texto mostre uma forma tão assim, enfática e forte de Jesus, mas a forma que Jesus opera na vida do homem para libertar o coração do homem, porque há certas coisas que estão enraizadas na vida do homem, nas atitudes, nos hábitos, na cultura, mas a ação do Espírito Santo é de edificação. Assim como Salomão edificou o templo que não se ouvia bater de martelo, né? O Espírito Santo, de uma forma muito maravilhosa, ele trabalha no coração do homem, tirando as coisas antigas, as coisas velhas, as coisas do velho homem, as coisas que desagradam a Deus. De que vale
ter toda uma estrutura dessa, bonita, chama atenção, turística, poderia assim até dizer, mas se Deus não está nela. Exatamente. Né? Então, que valor tem, às vezes, o homem ter toda uma estrutura até religiosa, ter conhecimento bíblico, ter cultura bíblica, palavras bíblicas, mas se no coração está ainda sujo, o coração ainda contaminado, que precisa de ser liberto. Era o pátio ali, né? O pátio estava lotado de comerciantes, né? De animais ali. E justamente, né? O pátio é o primeiro local para você poder adentrar dentro do templo, né? Sim. Então ali você via todo esse tumulto, né? E às vezes o homem ele vive esse tumulto no seu coração, né? Sim. Esse tumulto, essa turbulência, todas essas coisas, né? Mas é essa palavra que é deixada para você, né, nesse episódio também, por quê? Porque mediante toda essa turbulência que há no mundo, todas essas coisas, às vezes muitas vozes que trazem engano, né, até de como buscar a Deus e cultuar a Deus, há um Senhor que exclama isso: o zelo da tua casa me consome. Há um Senhor maravilhoso que se consumiu, que morreu numa cruz para nos tornar templo do Espírito Santo, um local aprazível para Deus operar. Sim. E é a melhor coisa, né? A maior riqueza para o homem é ele ter esse entendimento e essa segurança de que Deus, ele opera na minha vida, ele muda a minha vida, ele cuida da minha vida, ele age na minha vida. E você, nesse episódio também, talvez você está assistindo esse episódio, talvez sendo a primeira vez um contato com a Bíblia, você também pode ter esta experiência, né? Quando Jesus disse assim que ele poderia destruir o templo e edificar em 3 dias, é isso que o Senhor faz. O velho homem, ele desaparece na nossa vida e através da morte, da vida, da ressurreição do Senhor, através do poder do sangue de Jesus, nós somos transformados. Mas, pastor Roberto, nós estamos chegando ao final desse episódio. Eu gostaria que o pastor fechasse esse episódio, né, com um texto da palavra, até para aqueles que estão nos assistindo. Sim. O texto que nós gostaríamos de deixar, pastor Alegre, ele está na sequência, em João, no capítulo 3, verso 16, na sequência dos fatos, o texto de Jesus disse assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Então, aqui nós vemos a expressão do amor de Deus, o maior amor, que foi dar o seu próprio Filho pela vida do homem. Quando ele dá o amor aqui, está justamente porque não é porque o homem merecia, não é porque o homem era digno de qualquer coisa, mas porque o homem realmente não merecia, foi o amor de Deus em resgatar aqueles que estavam perdidos. E toda a ação do Senhor na vida do homem para fazê-lo uma nova criatura. Glória a Jesus. Para dar a mim, dar a você uma condição de sermos templo da sua habitação. Deus quer se revelar ao nosso coração e não só uma operação de momentos, mas habitar em nós. O templo é o templo da habitação de Deus. E o Senhor quer que sejamos este templo. Glória a Jesus. Onde Ele habite, onde Ele se revele, onde a cada dia Ele nos enriqueça com a sua presença. A Bíblia diz que o templo estava repleto de ouro, prata, pedras preciosas, adornado com utensílios de ouro. E o nosso coração, Deus quer fazer isso no seu coração também, mas não com valores humanos, mas com valores celestiais. Glória a Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao final de mais esse episódio, mas nós queremos convidá-lo a desfrutar de todo o conteúdo da TV Manaim, está no YouTube, nas TVs abertas. Compartilhe também o link desse episódio, né? Evangelize, para que todos possam viver essa experiência. A todos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Roberto. A paz do Senhor, pastor Alex. A paz do Senhor a todos.